Olá, bem-vinda, bem-vindo ao diálogo sobre racialização e racismo. Meu nome é Fernanda, eu sou educadora, cientista social, sou mãe da Valentina e casada com o Tiago, e hoje eu coordeno o IBAB Criança, o Ministério com Crianças da Igreja Batista de Água Branca. E estou aqui com a Edilene. Olá, eu sou Edilene, sou professora de educação básica, sou pedagoga, mestre em psicologia da educação e sou professora de ensino superior. E também faço parte do Fórum de Consciência Negra da IBAB. Muito bom. Hoje a gente vai conversar sobre o racismo, sobre racialização. Nós vivemos em um mundo racista e a gente quer conversar sobre isso e conversar também sobre como a gente constrói uma sociedade, um mundo antirracista. Então, para começar, Edi, eu pensei da gente compartilhar alguns conceitos e clarear essa ideia sobre raça e racialização. Certo. Por onde começamos? Primeiro eu quero agradecer, pela essa oportunidade desse diálogo, acho que vai ser muito bom. Muito bom. Conversa é muito boa. Ao mesmo tempo que eu acho bastante polêmica e difícil, mas também necessária, principalmente na sociedade em que a gente vive. E aí, antes de responder essa questão, da questão racial mesmo em si, eu acho que é importante a gente falar um pouco sobre um aspecto aí da sua fala que eu acho que é fundamental, que é a estrutura social que é racista. Então, quando você fala que a gente vive numa sociedade com uma estrutura racista, a gente precisa entender um pouco sobre isso. E tem um autor que eu gosto muito, que é o Silvio Almeida, que ele vai falar que a gente precisa analisar o racismo em 3 aspectos, Então, a gente tem que pensar no racismo individual, que é aquele que uma pessoa pratica contra outra, ou um grupo pratica contra o outro. Aí você tem o racismo estrutural e o racismo institucional. O racismo institucional é quando as instituições operam para favorecer um grupo, principalmente para que esse grupo se mantenha numa posição de poder, de decisão. Em contrapartida, essas instituições trabalham para que o outro grupo não consiga acessar essas posições. E tudo isso, tanto o racismo individual como o racismo institucional, eles reproduzem aquilo que está na base, Vamos exemplificar. Uma vez eu vi uma ilustração do Mano Brown e ele falou, olha, o racismo estrutural é como se fosse um castelo. Sabe aqueles castelinhos de carta que a gente faz? Falou, olha, a gente faz o castelo. O racismo é aquela última carta lá embaixo que quando você puxa, o castelo cai. Então, o racismo estrutural é a base da sociedade. São as colunas que sustentam. Então, quando a gente fala desse assunto, não adianta querer modificar algum comportamento se a gente não estiver disposto a mexer nas estruturas, Então, quando ele traz essa reflexão pra gente, amplia a nossa ideia do que significa o racismo, Porque muitas vezes a gente acha que é só esse individual, esse que acontece no dia a dia, entre as pessoas. E o racismo, quando ele é reproduzido tanto nesses comportamentos como nas instituições, ele está reproduzindo aquilo que já acontece há muito tempo, E que foi construído a partir de um período que a gente não pode ignorar, que é o período colonial, Então, às vezes as pessoas falam assim, vamos falar de novo, vamos voltar na história. Quer dizer, a gente está há 130 anos só, da abolição. Então, é uma vovó e meia, praticamente, Então, quer dizer, é muito recente tudo isso. Então, o racismo também, quando a gente fala do conceito de racismo, ele não é um conceito relacionado à escravidão em si. Ele é pós-abolição, porque é uma forma de controlar, controlar as pessoas. Oprimindo, continuar violentando. Então, e aí uma coisa que é importante também é a gente pensar no racismo como sistema, Porque é ele que vai mover tudo, que vai fazer a sociedade, se movimentar. Então, a gente tem esse período colonial, que durou mais ou menos quase 400 anos, E aí a gente tem que ressaltar que
é a chegada dos europeus, né, que marca esse período. Então, quando os europeus chegam aqui no Brasil, invadem o Brasil, né, e escravizam primeiro as comunidades indígenas e depois eles trazem à força, né, porque os povos, né, africanos foram trazidos à força. Ou foram comprados ou eles foram capturados, né. Então, quando eles trazem para cá essa população para trabalhar também na agricultura, tal, no trabalho forçado, então ali eles já começam a definir essa ideia de raça também, né? Certo. Então, voltando na figura do Mano Brown, tem uma carta que estrutura todo o castelo, um dos pilares que estrutura todo o castelo, e esse castelo é a nossa sociedade, a forma como a gente vive, se relaciona, como o mundo acontece. E o Silvio Almeida fala do racismo individual. Então, às vezes eu já ouvi muito gente falando assim, mas eu não sou racista. Ah, isso é muito comum. Então tem a dimensão pessoal, individual, de violências que a gente comete contra certas pessoas, intencionalmente ou não, ou naturalizadamente. Sim. Mas a gente está numa sociedade que é racista. Sim. Né? Aí você traz toda a história da escravização dos negros no Brasil. E então, o que eu queria te perguntar essa ideia de raça foi construída? Sim. É uma ideia que é socialmente construída, né? Tendo por base toda essa referência, porque além dessas intenções dos europeus, tem também um conjunto de leis que vão sendo criadas, né, durante o período da escravidão e pós-abolição, né, que vai garantir os privilégios de um grupo, né, em detrimento do outro. Então, quando você fala que é nesse momento que esse conceito de raça vai sendo construído, ele ok, por quê? O que está por trás dessa ideia de raça, né? É você dividir as pessoas. Então, um grupo se acha superior, tá? E também esse conceito de raça, ele vem da biologia, né? Então, um grupo se acha superior e a partir dos estereótipos físicos, ele vai racializar o outro. No caso, os indígenas e os negros, né? E é interessante a gente falar isso porque o branco, nesse processo, ele não se racializa. Ele é como se fosse um componente neutro. Tanto que é engraçado, eu não sei se você... por exemplo, quando alguém fala assim, mas você é branca. Como que soa isso pra você? Normal. Normal. Para algumas pessoas, parece ofensa. Esses dias eu conversando com uma pessoa, um rapaz, né? A gente tava falando dessa questão racial e tal... E quando eu falei assim, mas você é branco, soou como uma ofensa. Por quê? Porque esse lugar de raça só cabe pro indígena e pro negro. Sim. E outro aspecto importante que até é bom a gente falar aqui, né? Nesse contexto que a gente está falando, celebrando de acolhimento, né? De escuta e tal, é que quando o branco, né? A pessoa branca, ela racializa o indígena e o negro, né? Ele se coloca numa posição de indivíduo. Então, por exemplo, vamos exemplificar isso. Quando uma pessoa branca comete um crime, é aquela pessoa que cometeu o crime. Quando é um negro que comete o crime, todos os negros são bandidos, são ladrões. Isso. Então é o grupo, entende? Sim. Então essa ideia, e é interessante também quando o Silvio Almeida fala que o poder político, o poder econômico e o poder de construir subjetividade, quando ele está na mão de certas pessoas, né, ele vai também definir isso, essa questão da raça tal, e fazer essa distinção, né, essa separação. E quando ele fala da construção da subjetividade, tinha uma Constituição de 1824 que dizia que os negros não eram seres humanos. Então, quer dizer, a gente está há 130 anos, mais ou menos, tentando construir uma ideia de sujeito. Pro lugar de dignidade. Isso, de ser humano, de pessoa, né? Então, percebe que nesses detalhes, né, que a gente vai observando tanto na história e no funcionamento das instituições e da própria sociedade,
a gente vai vendo o lugar que cada um ocupa. E aí a ideia de raça também traz isso, essa desigualdade de posição, né? Sim. Porque se na Constituição o negro não é ser humano, ele não tem direitos. Exato. E a sociedade aprende isso. Sim. As pessoas aprendem isso, que o negro não tem direitos. E reproduz isso. Isso. Mas eu acho que um aspecto importante também aqui, quando você fala, mas eu não sou racista. No Brasil, tem um conceito que a gente usa muito, que é o mito da democracia racial. Né? A gente vive esse mito da democracia racial, que é diferente, né, do que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos e na África do Sul, que teve de fato uma lei que dizia, olha, brancos para um lado, negros para o outro. Determinados lugares estão definidos para pessoas brancas, outros para negros. Isso era muito marcado nos Estados Unidos e na África do Sul. No Brasil, não. A legislação, ela fala, olha, todos são iguais perante a lei, né? Ninguém pode ser tratado com distinção. Então, a gente vive nesse mito da democracia racial, que significa o que? Olha, se todo mundo é igual perante a lei, nós vivemos em perfeita harmonia. Não existe tensionamento nenhum. Tá tudo certo, né? E foi feita uma pesquisa há uns anos atrás, acho que foi a Folha, não lembro, que perguntavam para as pessoas, olha, no Brasil, tem racismo no Brasil? Tem. Aí perguntava para mim, mas você é racista? Não. 1% acho que falou que era. Então a mesma pessoa falava que não era, sabe? Então a gente vive esse mito, e quando a gente observa, por exemplo, as estatísticas, as pesquisas, isso. A lei, ela cai por terra, porque assim, do ponto de vista prático, né? Do ponto de vista prático, a lei acaba não favorecendo a todos. Exato, né? Exato. Ele favorece um grupo que de repente tem acesso, né, a alguns direitos e outros não. Né? Você uma vez falou assim pra mim que no Brasil um negro ele não aprende que ele é negro, ele descobre isso em algum momento da vida dele. É uma descoberta. Como é que foi isso pra você? Nossa, olha, assim, a maioria dos negros, assim, que já descobriu tal, né, que é negro, assim, geralmente é num contexto violento, né, e aí não tô falando de violência física só, tô falando também né, principalmente da violência psicológica também, né, e porque tem uma autora que vai falar sobre isso também, né, que é a Neuza Souza Santos, se eu não me engano, ou Souza Santos Souza, alguma coisa assim. Ela tem um livro, que é um livro bastante antigo, e o título dele é Tornar-se Negro. E ela fez uma pesquisa, né, sobre essa questão da identidade. Porque no processo da escravização, de ter trazido as pessoas de outro... Quer dizer, as pessoas perderam todo o direito de ter uma identidade, né? Então, quando ela fala dessa questão do negro, o que acontece? No Brasil, a gente passa por um processo de branqueamento. Ou seja, quando a gente nasce... né? Quando bebê você não percebe, mas você vai crescendo, a pessoa começa a falar do seu cabelo. Fala assim, nossa, seu cabelinho tão, né? Aí tem os apelidos, né? Cabelo de bombril, cabelo duro, não sei o quê. Cabelo ruim. Né? Aí você vai crescendo ouvindo essas coisas. Aí a pessoa fala assim, nossa, mas o nariz, olha o nariz, que nariz grande, né? Aí você vai crescendo ouvindo essas coisas e percebe também nas mídias, porque também é uma grande construtora de subjetividades, né? Você olha na mídia, na novela, no filme, que as pessoas brancas, elas estão sempre numa posição de destaque, né? De status, de poder. De poder, né? E as pessoas negras, elas estão numa posição inferior, ou inferiorizadas, né? Ou de humilhação, né? E aí, quando você começa a ver isso, criança, adolescente, fala, poxa, eu preciso perseguir esse ideal pra mim. Preciso disso pra mim. E aí você começa, e isso aconteceu comigo, começa a alisar cabelo, que aí na adolescência eu comecei, porque na escola, porque a escola é um lugar bastante perverso nessa questão também, né? Aí eu comecei a alisar muito meu cabelo, né? Pra tirar o volume, eu achava horrível meu cabelo. Eu me achava horrível, me achava feia, né? Aí outra coisa também que eu fazia, eu colocava prendedor de roupa, sabe, no nariz.
para afinar o nariz. Só que eu não ficava muito tempo, não conseguia respirar. Eu falava, nossa, vai ser muito difícil eu ter um nariz fino, né? E eu fui vivendo isso, né, por muito tempo. Só que eu descobri que eu era negra com 26 anos, né? Eu estudei numa universidade privada, né? Tanto na pedagogia, né? Mas foi no mestrado, quando eu tinha 26 anos. A gente estava numa aula sobre desigualdade e tal. E a professora, eu sentava na frente, né? Aí a professora olhou assim para a sala e falou, a Edilene não tinha que estar aqui. Porque ela é negra. O que vocês acham? Como que vocês acham que ela chegou no 4º grau? Aí, sabe assim, eu não sabia o que fazer, sabe? Eu fiquei constrangida, muito constrangida. Eu não tinha reação porque as crianças negras, elas não sabem reagir. E quando elas reagem, né, quando elas estão mais velhas, assim, né, elas reagem com violência. Então, elas batem, elas brigam, né, elas entram no conflito, assim, mais, né. E aí, eu nunca na minha casa, as pessoas falavam sobre isso, né, meus pais não falavam sobre isso, né. E aí, aí eu baixei a cabeça e fiquei esperando a resposta da sala. E nessa turma tinham 22 pessoas, aí tinha eu e mais uma moça que era negra. Eu baixei a cabeça, esperei a resposta, aí um rapaz branco, ele falou, isso é muito fácil, professora, poder de sedução. Que isso? Porque é assim que é vista a mulher negra, por exemplo, ela pode ser... Você pode sair com ela escondida, você pode, entendeu? Ter um caso, ter uma história, mas você não sai com ela, pega na mão e vai no restaurante. Ela é um objeto, né? É um objeto, né? Então, essa ideia, sabe, é muito complicada, assim, de você pensar como que as pessoas podem questionar a sua posição em determinado lugar, questionar a sua capacidade, e isso a partir da sua cor, que é extremamente absurdo. Então, por exemplo, você é branca, né? Alguém já perguntou pra você ou já te questionou sobre você estar em determinado lugar ou não? Nunca. Percebe? Então, por exemplo, se eu vou num restaurante, uma amiga minha foi embora para outro estado, e aí a gente fez uma despedida, falou, Edi, vamos num restaurante. A gente foi num restaurante fino e tal. Eu não sou desse tipo que fica preocupado se estão olhando pra mim ou não e tal, mas foi um negócio tão chato que as pessoas olhavam, só tinha eu de negra no restaurante e ela era loira e tal, e as pessoas ficavam olhando pra gente, e foi muito chato pra mim, assim, eu achei muito, eu não consegui nem comer direito, né? Mas eu acho que as minhas experiências na universidade eu acho que foi pior. Eu me arrisco a dizer que eu sofri menos racismo em outras situações ou em outros ambientes, porque a minha pele é mais clara. Porque quanto mais a pele é escura, mais racismo você vai sofrer, né? Que a gente fala que é retinto, né? Então os negros retintos, eu acho que eles acabam sofrendo mais. E na universidade, foi um processo muito sofrido para mim. E aí, o mundo dá voltas. O que acontece? Eu fui dar aula lá, nesse lugar, né? E aí, num outro campus e tal. E aí, a gente dava aula num curso de pedagogia. E tinha um grupo de alunos que gostavam muito de mim e tal. Eles me convidaram para ser paraninfa. Falei, ok, né? Fiquei meio assim, de aceitar, porque eu fiquei, né? Todas as outras professoras, acho que uma ou duas mais, que eram negras, né? Mas a maioria eram professoras brancas, eu aceitei. E engraçado, eu tava te falando isso, né? Que sempre que eu ia nas reuniões de departamento, eu escovava o meu cabelo, porque eu achava que isso diminuía um pouco o preconceito. E aí na formatura eu decidi que eu não ia. Falei, não, eu não vou alisar o meu cabelo, não vou esticar, eu vou com o meu cabelo como ele é. E aí fui, me arrumei e tal. Quando eu cheguei lá já teve um impacto, tipo, você não arrumou o cabelo pra vir pra formatura? Né, porque tem isso também, o cabelo cacheado, cabelo bagunçado, né? Aí eu falei, ok. Aí cheguei lá, os alunos ficaram super felizes e tal, não sei o quê. Chega na hora de entregar o canudo pros alunos,
eu ouvi uma conversa atrás de mim, que era o mestre de cerimônia, mais uma professora. E ela falava, absurdo, ela entregar o canudo para os alunos, é um absurdo. E eu ouvindo aquilo, né, aí ele falou, não, mas ela tem que ficar na frente da mesa, não, ela vai ficar atrás da mesa. Não, ela fica na frente, o aluno passa e pega o canudo. Eu falei, sabe assim, fiquei aquela situação. Aí começou a cerimônia. Aí vem o primeiro aluno, aí eu virei para pegar o canudo que era com ela. Então eu pegava o canudo com ela e entregava para o aluno. Quando eu virei, ela olhou no meu olho e ela falou, hoje sou eu que vou ter que te servir. Aí teve várias interpretações, porque eu já tinha caído a ficha que eu era negra, eu não era bem-vinda em todos os lugares, porque o corpo negro é um corpo que incomoda, né? Aí eu respondi para ela, vai ser um prazer ser servida pela senhora, né? E aí eu fui pensando nessa cena, fiquei muito tempo, eu falei assim, puxa, será que na casa dela, ou nos espaços que ela conhece, pessoas como eu servem ela, né? E eu fiquei com isso, né? Falei, puxa, como que na universidade, que era um lugar que supostamente as pessoas têm uma educação melhor, né? A gente acha, né? Pode acontecer isso, essa reprodução né, tão forte desse preconceito. E você isso. Falou muitas coisas. Falei demais. Não, que eu fiquei aqui pensando em várias coisas pra gente comentar mais. Você falou sobre a mídia e como a mídia é um instrumento de povoar o nosso subjetivo. Sim. Criar subjetividades. Isso. Então é isso. Nas novelas, a mulher negra é sempre a mulher fácil, a mulher que é empregada doméstica, e isso vai criando nas pessoas que assistem essa concepção, essa noção, a ponto de você estar num restaurante e olharem pra você e pensarem o que ela tá fazendo aqui. Ela deveria estar na cozinha e não aqui sentada, sendo servida. Essa violência toda, né? E aí, uma coisa que tem se discutido muito hoje, que é um cuidado que eu tento tomar com a minha filha, é de povoar o imaginário dela de mulheres e homens negros como eles são. Não como o branco sempre colocou eles. Então, livros com personagens negros, histórias da cultura negra, cultura africana, isso que hoje está um pouco mais comum, das bonecas negras, para que ela tenha um imaginário diverso. O mundo é diverso, né? Ela não vive no mundo de brancos. Embora a maior parte de pessoas com quem ela se relaciona sejam brancos. 54% da população brasileira é composta por pessoas negras ou pardas, né? Exato. Então, a maioria da população do país onde ela vive são negros, Exato. Né? Mas assim, por exemplo, você não questiona isso? Por que nos lugares que a minha filha está não tem pessoas negras, sendo que a maioria da população é negra? Onde eles estão, ou onde eu estou, né? Em que mundo eu estou, que não tem negros. Sim, porque essa questão do lugar, né, definir qual lugar que eu tenho que ocupar e o que você deve ocupar, isso daí dá uma conotação de privilégios, né? Isso. Você está numa posição de privilégio. Isso que eu queria falar também, aprofundar isso com você. Então você explicou que a noção de raça foi criada para que o branco pudesse subjugar outros povos, como o povo indígena, o povo africano, o povo negro e tal. Então, os lugares que o branco ocupa, que os brancos ocupam, de privilégio, eles não foram conquistados por merecimento. Não. Isso é importante. Essa ideia do mérito é importante falar. Isso. Sim. O lugar do branco é um lugar construído socialmente, reproduzido há muitos anos, Sim. que perpetua essa estrutura em que o branco continua poderoso. Sim. E um primeiro passo para que o branco possa contribuir na construção de uma sociedade antirracista é a compreensão de que eu sou branca e tenho privilégios por ser assim, Sim. por ser branca, e questionar meus privilégios. Sim. Acho que isso que você está falando, a outra dá um monte de
Bom, vamos lá. Onde que eu posso, né? Porque você falou várias coisas aí que são importantes. Eu acho que a primeira coisa, né, é entender que o branco, ele não é culpado pela escravidão, o branco de hoje, tá? Mas ele se beneficiou, tá, de um processo histórico que garantiu a ele privilégios. Quando eu falei do conjunto de leis que existiu na época da abolição e pós-abolição, não, na época da escravidão e pós-abolição, por exemplo, a gente tinha uma lei que falava que só podiam ter direito a terras quem comprasse a terras, né, pessoas livres, né, que era a lei de terras. Quer dizer, né, então quem tinha direito à terra? Né, então os negros foram impedidos de comprar terras. Depois a gente teve uma lei de instrução primária, que os negros não podiam receber educação. Quando a gente está falando de racismo estrutural, é disso que eu estou falando. Sim. Né, é de uma construção perversa, intencional, né, para garantir que algumas pessoas ficassem numa posição privilegiada e outras não. Isso. Né? Então, quando você fala... Aí teve uma outra lei também, né? Que era do vadios e capoeiros, tal. Pessoas que eram homens, principalmente homens, que eram pegos na rua, sem carteira de trabalho, um comprovante de trabalho. Eles eram encarcerados. Então, aí começa todo... Sabe? Essa Toda política de encarceramento em massa, né? Começa daí, né? E isso foi construindo algumas ideias, né? O imaginário das pessoas foram construindo, por exemplo, a ideia de que o negro era preguiçoso, que ele não queria trabalhar. Mas ninguém dava emprego, porque a nossa questão toda é o 13, né? Depois do dia 13 de maio. Sim. Porque o 13 de maio não é nem motivo de comemoração. Porque ali começa a luta dos negros. Sim. Porque você imagina que até o outro dia... tinha mal e mal, casa e comida. Agora tá todo mundo livre. Se virem. Vão pra rua. Só que aí você não tem direito a comprar terra, não tem direito à educação, certo? E isso, né, não foi garantido nenhum tipo de estrutura que foi garantido, por exemplo, acho que foi uma lei de 1911, porque foi feito um censo, né? E aí constatou-se lá que 80% da população brasileira eram negros, né? E aí, a coroa portuguesa, do governos da época, eles começam a dar incentivos para os europeus virem se instalar no Brasil. E que incentivos eram esses? Passagens, dinheiro, né, terras, né? Então, os italianos, né, portugueses, espanhóis, holandeses, eles receberam muitos incentivos, enquanto que pros negros não foi dado nenhum tipo de estrutura. Isso para povoar mais de branco. Para misturar, é a miscigenação. Porque é o único jeito de você miscigenar, ou para você tornar a população branca, é você começar a misturar até que não tivesse, que eles não fossem maioria. Né? Por exemplo, hoje, a população negra é a maioria, 54%, 56%. 56%. Qual é a forma do Estado agir para diminuir a população negra? Genocídio. Entendeu? Vamos matar. E quem morre mais? A cada 23 minutos você tem um jovem negro morto. Jovem negro é morto. No Brasil. Ou seja, a gente está conversando aqui, provavelmente é quase o final do dia, né? Então, provavelmente 80 jovens já morreram, né? Hoje. Isso. Nos presídios, nem todos os negros que estão lá, porque são 67%, né, dos negros que ocupam os presídios no Brasil. Nem todos estão presos lá porque cometeu crime. Né? Eles foram condenados por causa da cor, né? Ou porque era suspeito, né? E aí acharam uma prova. Porque tem isso também no imaginário das pessoas. Eu fui assaltado. Mas como que era? Ele era negro de boné. O primeiro negro de boné, que se ele estiver no lugar errado, na hora errada, ele vai ser levado. Né? E eu te falo isso porque eu tenho 2 irmãos negros e os meus irmãos, eles eram enquadrados na porta de casa. Porque eles estavam em atitude suspeita. Aí eles falavam, mas eu moro aqui. Não, vamos averiguar. Como normalmente eles estavam sem documento, porque a educação da criança negra, principalmente do menino negro, é diferente. Né? Não pode sair sem documento. Se a polícia te enquadrar, você baixa a cabeça, sim senhor, não senhor, né? E os meus irmãos, às vezes, eles estavam com o documento. O que eles faziam? Jogavam eles no camburão, meu pai tinha que buscar, né?
Por exemplo, seu pai já fez isso com seu irmão? Nunca. Percebe? E isso era muito comum, meus irmãos tomar geral na porta de casa. E não adianta ela falar que morava ali, né? E ele, os amigos também, né? Os meninos negros. Então... Meu irmão, inclusive, ele conta que... Meu irmão tá sempre de chinela havaiana, roupa larga. Ele é loiro. E ele tem muitos amigos negros. E ele conta que direto ele tá com 2 ou 3 amigos, eles precisam pegar um táxi ou um Uber. Os amigos negros meio que se escondem. Ele vai ali pra calçada, ele pede... Aí, quando o táxi para, ele chama os amigos pra entrar, porque se os amigos estão juntos, nem um táxi para. E se ele estiver no carro com um homem negro, um amigo negro, e ele não estiver dirigindo, ou vice-versa, provavelmente a polícia vai falar, para que você está sendo sequestrado e quer saber se está sendo sequestrado ou não. Exatamente. Então, as desigualdades, né, por conta da cor, né, da pele... E aí, quando a gente fala de racismo, a gente tá falando só racismo contra o negro. A gente tá falando um recorte específico, né? Isso. Mas tudo que é diferente do europeu, né? Cor de pele, cultura, tudo que é diferente é condenado, né? Porque o padrão é esse padrão. E esse que a gente tem que seguir, né? Então, é extremamente opressor você pensar nisso. E aí, quando você fala, por exemplo, da meritocracia, né? É até absurdo você falar de meritocracia no Brasil. Porque se tivesse de fato uma democracia racial, para existir, teria que ter, né? Igualdade. Né? Igualdade não só na lei, né? Exato. Mas de fato. Né? Então, quando eu falo de igualdade, por exemplo, vamos imaginar uma corrida. Quem larga na frente, Sim. Ele não tá em vantagem? Sim. Ele tá em vantagem. Agora, você imagina, largar na frente e tá treinado. Sim. Foi isso que aconteceu. Então, assim, ele recebeu todas as condições, né? E é interessante que o negro, né, nessa corrida, ele busca tentar chegar lá na frente, sabe? Alcançar esse objetivo, que é a linha de chegada. Mas, às vezes, a linha é puxada. Por exemplo, numa seleção de emprego. Às vezes a empresa... Você nunca vai usar inglês daquela empresa. Bota inglês lá. Ó, perfil, porque não pode mais falar boa aparência. Porque antigamente boa aparência, né? Vamos tirar, não era nem feio e bonito, né? Aí hoje a estratégia de algumas empresas você o seu perfil não é adequado para a empresa, né? E aí eles colocam em inglês. Sabe que a maioria não fala. Então é uma forma de selecionar, né? Sim. E aí é o racismo institucional que a gente fala. Então não dá para falar em meritocracia se não tiver igualdade de direitos. Se as pessoas não estiverem partindo do mesmo lugar, é muito difícil você falar dessa igualdade, dessa democracia. Sim. Porque a democracia pressupõe isso, né? Igualdade. A gente tá no contexto do Celebrando a Recuperação. E você partilhou dores e histórias da sua vida de dor. E a gente estava justamente conversando sobre isso. Qual que é o nosso caminho aqui, né? Nesse ambiente que a gente tá. De olhar para as nossas dores, e aqui a gente está falando das dores dos negros, das violências que a população negra sofre há muito tempo, todo dia. Como é que você vê esse caminho de reconciliação, de cura, de restauração, de recuperação? É importante a gente pensar nisso, sabe, Fernanda? Quando o negro, né, quando ele começa a estudar a sua cultura, as suas origens, já começa um processo meio que, sabe, de mexer com os sentimentos, né, com as emoções. Porque você imagina que foi negado o seu direito de saber da sua origem. Por exemplo, se você fizer uma pesquisa, rapidamente você consegue. Né? Quando a gente teve o fim da escravidão no Brasil, muitos documentos foram queimados, porque não queriam deixar resquício da escravidão. Só que muitas identidades foram apagadas ali. Né? Então já começa aí, você não ter direito de saber a sua origem e a sua identidade. Então quando a gente faz uma busca da nossa história,
é complicado. Por exemplo, eu já tentei fazer buscas. O meu sobrenome é Modesto de Souza. Modesto é espanhol. Souza é português. E aí, várias situações assim, eu falava, puxa, mas se eu tenho esses nomes... E eu fiz a pesquisa, a maioria dos modestos são brancos. Aliás, acho que quase todos que eu vi eram brancos. Aí eu falei, puxa, será que o meu nome é o nome do dono da fazenda? Né? Da onde meus bisavós foram escravizados? Então a gente tem uma incerteza quanto a isso. E quando a gente passa por violências ou uma situação de opressão, chega a ser absurdo. Acho que você deve achar absurdo alguém ser discriminado porque tem uma cor de pele diferente. Só o negro sabe o que é. O negro que é discriminado sabe o que é o racismo. Então, é uma dor profunda e dependendo do tipo da humilhação, do tipo da exposição, mexe muito com a nossa autoestima, sabe? E eu acho que aqui, né, nesse contexto do Celebrando, eu acho que é fundamental a gente criar um espaço de escuta, sabe? De acolhimento e de escuta. E eu não tô falando de qualquer escuta, sabe? Porque às vezes a gente... as pessoas falam assim, mas nada a ver isso daí, não foi nada. Mas você sentiu, né? É aquela escuta com julgamento. E a gente precisa de espaços de escutativa, sabe? Onde as pessoas possam falar das suas dores e das suas angústias e aprender a lidar com elas. E assim, às vezes a gente tá conversando sobre essa questão do racismo com alguns grupos, de alguns movimentos e tal. As pessoas estão muito raivosas. E eu não culpo ninguém de sentir raiva, sabe, desse processo todo e dessa violência. Eu não culpo, sabe? Mas as pessoas precisam ser acolhidas porque elas estão ficando adoecidas. E a gente sabe que essa doença do ódio, né, de sentir raiva, a consequência disso é a vingança, né? A minha impressão e o que eu penso sobre isso que você falou de reconciliação e perdão, me vem o livro do Desmond Tutu, que ele escreveu com a filha, que é o livro do perdão, que ele vai relatando, né, a experiência dele na África do Sul. Ele fala assim, olha, se a gente tivesse escolhido o caminho da vingança, a gente estava... Então a gente escolheu o caminho do perdão. E ele coordenou vários grupos, né, de reconciliação e tal. E ele vai falar do perdão de 3 formas, né? Você perdoar, né? Então eu perdoo, o outro pedir perdão e eu me perdoar, né? Então eu acho que tem tudo a ver, né? A gente falar desse tema aqui no Celebrando, abrir essa possibilidade de acolhimento e de escuta, não só pro negro que sofre racismo, mas pro racista. Porque às vezes a pessoa não percebe que ela pratica, porque tá tão enraizado, né? Tá tão forte isso na nossa sociedade, que às vezes a pessoa não percebe que ela tá sendo racista. Né? Então eu acho que o Celebrando é o espaço, pode ser um desses lugares, sabe? E as pessoas brancas, né, eu acho que primeiro reconhecer que é racista, né? Reconhecer que é racista. Primeiro reconhecer que é branco, né? Porque você faz parte. Infelizmente, eu não gostaria de estar tendo essa conversa com você aqui, porque eu não vejo diferença entre nós. Né? Não vejo nenhuma diferença. Não tenho esse olhar. Eu não olho pra você e vejo uma mulher branca. Não vejo, tá? Mas a estrutura da nossa sociedade, ela é racializada, né? Ela foi racializada. E não foi uma escolha dos negros. Tem uma outra autora que eu gosto muito, que é a Grada Quilomba. Ela fala que o racismo é uma problemática do branco. Eu concordo com ela, mas também eu acho que a luta contra o racismo é uma luta de todos nós.
porque o racismo elimina as nossas relações. Ele impede que a gente tenha relacionamentos saudáveis, né? Sim. E ele elimina, às vezes, a autoestima da pessoa tão forte que inviabiliza que essa pessoa tenha sonhos, que ela corra atrás dos objetivos dela. Porque é porta fechada, não, você não pode, você não serve. Você não merece estar aqui, você não merece, você não, no meu caso, né? O que você está fazendo aqui, né? E a gente está perdendo muitos talentos. Você imagina você perder esse tanto de jovens mortos aí. Sim. A gente não está perdendo vidas, a gente está perdendo vidas, que é o mais importante, mas a gente está perdendo, junto com essas vidas, está indo cultura, sim, talentos, tanta riqueza, sabe? Né? A possibilidade de construção, né? de contribuição para a sociedade. Né? Então eu acho que o espaço do Celebrando, ele é um espaço para falar disso também, sim, dessas dores, sim, e promover essa reconciliação, né? Tem algumas pessoas que são contrárias a essa fala, mas porque elas ainda estão nesse processo, sabe, de odiar. Eu já tive isso, de ter muita raiva. Eu até fazia umas orações, eu falava assim, Deus, é muito castigo nascer pobre, nascer preto, né? Mulher é muito castigo, né? E eu me indignei durante muitos anos da minha vida. Só que eu percebi que esse caminho do ódio, ele fazia muito mal para mim. Ele fazia mal para os meus relacionamentos, porque eu retribuía às vezes, né, de uma forma não adequada. E eu percebi, né, e até o evangelho faz muito isso, né? Ajuda muito a gente ter essa percepção de que o caminho é o perdão. Sim. É as pessoas estarem dispostas, né? Então as pessoas brancas precisam reconhecer que são racistas, reconhecer que desfrutam desses privilégios e dessas riquezas que foram produzidas por mão escrava, mão africana, só que esses africanos nunca desfrutaram, né? Esses negros não desfrutam dessas riquezas que foram produzidas, né? E começar a abrir mão dos privilégios, porque e aí eu não vou falar para você que vai ser fácil, livre de tensionamento, né? Não tá livre de tensionamento, ele vai existir porque é aquela crise do jovem rico, né? Vende tudo, dá pros pobres e aí o que o cara faz? Não dá, é muito, tá puxado, né? Então essa ideia de abrir mão, sabe? Dos privilégios, eu acho que vai ser o ponto mais complicado. E eu acho que pode começar, né? Porque a gente está falando de uma coisa maior, né? Mas você pode começar no seu dia a dia. O que você faz com a sua filha, né? De bonecas e personagens negros e tal. Essas bonecas, esses personagens não são para que só as crianças negras tenham representatividade, mas que a sua filha reconheça que existem negros em vários lugares, em várias posições, né, na sociedade. E não só essa, né? Então acho que é fundamental, né, a gente pensar em espaços para promover esse ambiente de escuta, né, e de reconciliação, né, para que a gente consiga seguir em frente. Sim. Né? Edi, muito obrigada. Eu que agradeço. Aprendi muito com você. Esse é o Celebrando a Recuperação, esse espaço de acolhimento, de reconciliação e de perdão. Obrigada por ter conversado com a gente hoje. Obrigada, Edi. Eu que agradeço. Né? Tem um filme, só para finalizar, tem um filme, o Green Book, que ele fala assim, precisa ter coragem para mudar o coração das pessoas. Então, que nós tenhamos coragem para fazer isso. Amém. Porque é possível. Amém. Amém. Obrigada. Obrigada.